Queridos amigos da Academia Brasileira de Marketing, a nossa Abramark, hoje eu tenho uma presença ilustríssima na minha frente, uma mulher incrível, maravilhosa, inteligente, competente, que está recém-sentada numa cadeira que é da maior importância para o nosso mercado, que é a cadeira do SEMP, e que hoje vai contar para a gente muito sobre sua trajetória profissional, uma vida dedicada aos dados, e como isso vai ser tão importante para essa nova fase do SEMP. Mel, minha querida amiga, integrante do Hall da Fama da Academia Brasileira de Marketing. Que delícia ter você aqui. Obrigada pelo convite, uma alegria enorme, finalmente, né? Tô Finalmente. sentada aqui, a gente está aqui batendo esse papo. Obrigada, muito feliz de estar aqui. Eu que agradeço, nós da Academia que agradecemos. Amor, para começar esse papo aqui, conta essa trajetória tão bonita, né? 28 anos de Ibope e depois você tem outros projetos que a gente vai abordar aqui, mas eu queria que você começasse falando dessa história. Como é que isso aconteceu em sua vida? Te conto, bom, então eu sou formada em comunicação social, em rádio e TV. Minha grande vontade na vida era ser produtora. Eu queria trabalhar em TV, queria ser produtora. Aí comecei a estudar e eu fui fazer um primeiro estágio na minha vida, que foi numa entidade, não podia ser diferente, né? Que era uma associação de emissoras de rádio, que chamava Escritório do Rádio. E lá a minha principal tarefa era alimentar os executivos das emissoras, né, e os próprios empresários, de informações que valorassem ou valorizassem o meio rádio. E eu lia meio mensagem, próprio marketing, de ponta a ponta, para encontrar informações. Só que chegou um momento que eu comecei a lidar muito com os dados. E eu comecei a ir em muito evento onde os dados de audiência de rádio eram fundamentais. E aí eu falei, acho que tem um lugar aí para eu me apaixonar. E me apaixonei pelos dados. Eu vi muita conversa entre Dora Câmara e Eneida, painéis. Falei, puxa, quero trabalhar nesse lugar. E assim que eu saí da faculdade, me chamaram para trabalhar no Ibope. Então foi assim que eu cheguei no Ibope. Fiquei no Ibope, naquele momento Ibope, depois foi comprado, virou Cântara, agora voltou a ser Ibope, por 28 anos. Passei pelas mais diferentes áreas. Eu comecei numa área puramente operacional, que era a área de monitoramento de investimento publicitário. Daí eu fui para a área comercial, que aí a hora que eu fui para a área comercial, eu me encantei pelos clientes, pelos dados, pelo mercado. Eu falei, aqui que eu quero ficar. E aí eu andei em várias áreas. Tive a oportunidade de trabalhar com novos negócios, trabalhei com inteligência de mercado, fiz uma grande jornada que para mim mudou tudo nesse momento, que foi ir para o Panamá. Eu fui para o Panamá, eu tinha 32 anos, fiquei lá quase 3, e foi um momento de amadurecimento profissional, pessoal. Saí daqui para assumir a gerência geral lá. Quase já fiz um test drive, porque aconteceria 10 anos depois, quando eu assumi como CEO. Voltei do Panamá, trafeguei por áreas, de novo, de operação, área de produto e marketing, áreas globais, né? Porque quando a Cântara comprou o Ibope, eu tive chance de atuar numa área global. E aí, em 2016, eu recebi o convite para assumir como CEO. Eu olhei e falei, acho que eu vou. Eu sentia que eu estava preparada, né? Eu sempre falo preparada assim, pronta talvez não, porque o pronta você vai aprender quando você estiver lá trabalhando, ainda bem, né? Porque é quando você aprende. E fiquei aí nessa posição aí por mais 7 anos, quando em 2024, exatamente em maio, exatamente amanhã, olha só. Há 2 anos atrás eu estava deixando o Ibope por uma decisão minha de vontade, depois de 28 anos de transição de carreira, e aí encontrar os vários caminhos que eu não sabia quais seriam ainda, aonde eu me encontro hoje. Essa foi minha vida. Antes de falar de SEMP, vamos falar hoje das outras atividades suas que não são o SEMP. Conta um pouquinho delas. Eu conto. Quando eu saí da Cântara, eu já tinha isso, muita vontade disso. Eu, desde pequena, gostei muito de artes, né? Então, eu desenhava muito, pintava muito, fiz curso de desenho, mas aí a vida te leva para o trabalho, para a vida real e se abandona. Na pandemia, eu comprei aquarela, comprei tinta, comprei um monte de coisa, comecei a pintar. Falei, quer saber? Aí tem alguma coisa. E aí, assim que eu saí da Cântara, eu me matriculei no curso de artes plásticas, e aí me formo agora no final Escola desse Pan-Americana ano. de Artes. Escola Pan-Americana Que de Artes, legal. que foi comprada pela SPM, então eu não consigo sair, né? Eu girei e caí, mas eu acho que tem tudo a ver. A Pan-Americana está dentro da SPM, eu acho que as disciplinas se juntam muito. Então, hoje eu já posso dizer que eu tenho uma carreira em artes plásticas. Além disso, eu
percebi que juntar os dois mundos são fundamentais, então eu tenho desenvolvido muito conteúdo onde eu falo de artes plásticas e falo de dados e liderança, né? Acho que esse paralelo entre entender o quanto a expressão, a criatividade combinam muito bem com método, técnica e precisão, então isso é uma outra plataforma. Tenho projetos futuros de levar arte para as empresas e, em paralelo também, hoje eu tenho uma consultoria, que é uma consultoria que aporta inteligência, aporta insights e ajuda os clientes a fazerem gestões estratégicas de informações e de dados. A minha consultoria chama Objeto V, já tem um pé na arte, eu conto para vocês por quê. Existia um movimento há muito tempo, fosse no dadaísmo e depois com Picasso e Dalí, que era buscar objetos fora de contexto e levar para um outro lugar. Especialmente para Picasso e Dalí, vou chamar de técnica, essa técnica chamava Objeto V, que é objeto encontrado. Então, Picasso, por exemplo, pegava um selim de bicicleta, né, um selim com guidão, colocava numa parede, iluminava e chamava de cabeça de touro. Então, no final das contas, eu sinto que é muito o que a gente faz com dado. É você encontrar um dado, lapidar esse dado, dar um novo ângulo, um novo olhar para esse dado e descobrir estratégias, insights, negócios. Então, por isso que a minha consultoria chama Objeto V. Que ótimo. Realmente acho que muito, muito mais do que necessário. Porque sempre, né? Eu acho eu acho muito incrível você ter aceito esse desafio. No momento em que ele vinha de uma gestão do nosso querido amigo Luiz Lara, que fez um trabalho maravilhoso para um mercado que chegou até o momento de hoje, que é completamente diferente, né? Em tão pouco tempo ele mudou tanto, né? E muito legal ver você com todo esse teu know-how de dados entrando nessa gestão agora, e tem uma visão tua que eu acho épica, né? Que você fala da intuição e do instinto, né? Como é que eu transformo todos esses dados agregando a minha experiência, ou a minha intuição e meu instinto, em prol e transformo isso em coisas que efetivamente é o que o mercado precisa. Como é que foi esse processo de você aceitar o SEMP? Qual é a tua visão? Qual é a tua marca quando, espero que seja longeva, porque eu acho que é muito necessário, mas quando você sai, que marca você quer ter deixado à frente do SEMP? É muito interessante, né? Porque o SEMP apareceu no momento que era o momento que eu estava repensando, né? Todas essas atividades que eu te contei. Mas desde que eu saí da Kantar, deixei a minha vida executiva, né, para trás por um período, eu não consegui me desconectar do mercado, né? Assim, eu tomei um sabático, eu descansei, fui estudar artes e tal, mas depois de 6 meses, a PP me resgata. Mel, você não quer aqui entrar para o nosso conselho? Lá fui eu. Estou no conselho de comunicação do curso da SPM. Por quê? Porque eu gosto dessa coisa do associativismo. Eu acho que a gente tem muito o porquê devolver para o mercado. Eu acho que o nosso mercado de publicidade ele é fortalecido e pela governança que foi criada. Os assuntos são naturalmente complexos, mas a gente encontrou formas de sentar, conversar, discutir, com diálogo a gente consegue concretizar. Quando no ano passado, mais ou menos em agosto, o Lara veio conversar comigo, a gente entendeu que tinha liga e que tinha match. E eu sempre falo, né? Todo presidente de uma entidade, ele tem que ser situacional. Podia ser com empresa, mas com entidade mais. Porque assim, você tem que ter o link, a conexão do que aquela pessoa pode oferecer naquele lugar, naquele momento. E para a gente, para mim faz muito sentido o SEMP, porque nesse momento é um momento onde o SEMP refez as pontes, né? Todas as entidades estão na mesa, estamos dialogando com essas pontes refeitas, que isso, mérito da gestão do Lara, do Dudu Godoy, da Regina Augusto, que veio junto e está ali há 4 anos, né, tocando essa operação, todo o time, né, de colaboradores do SEMP, e é um momento onde a gente vai arregaçar as mangas para conseguir se debruçar em vários assuntos técnicos, né? Seja um assunto técnico focado em métricas, seja um assunto técnico focado em marketing de influência. Lançamos agora há pouco o guia de mensuração cross-mídia, né? O SEMP tem produtos que envolvem métricas, né? SEMP e-mails, então assim, tudo isso tem muito a ver com a minha formação e com o meu repertório. E tem uma coisa
que fez parte também dessa minha formação não técnica de olhar dados e métricas, que é a minha formação, a minha experiência em mediação, né? Assim, sentada ali na cadeira, nas várias posições, não só como CEO, porque eu fui diretora comercial por muito tempo, sentada nessa posição, eu também mediava muito decisões de mercado, né? A gente tinha, ainda existe lá no Ibope, um comitê ABAP Redes, onde agências sentam juntos com veículos para conversar sobre medição, sobre métrica, metodologia. Então, acho que isso fez parte da minha formação. E para mim fazia muito sentido dar, né? Eu gosto muito do Godoy, fala muito isso, né? A gente não trabalha, né? A gente se dedica, porque é uma função pro bono, voluntária, sim, mas que para mim faz muito sentido exatamente por essa possibilidade de contribuição com o mercado. E o que é o SEMP hoje, né? Ele é muito mais do que um código de autorregulamentação, né? Acho que longe só de ser um código de autorregulação, o SEMP deu uma grande virada, né, no seu posicionamento, na sua forma de atuação principalmente nos últimos 4 anos, né? Ele virou um fórum, e ele é um fórum de autorregulação do mercado, porque ali é um espaço coletivo de construção. Esse fórum, né, no final das contas, é a casa das entidades, né? O SEMP é a entidade das entidades. A nossa grande preocupação é ser um espaço coletivo de ponto de equilíbrio entre esses 4 agentes, né? Agências, anunciantes, veículos e elos digitais. O nosso papel é garantir esse equilíbrio para um ambiente cada vez mais sustentável, ético, transparente, mas através do quê? Desenvolvimento de boas práticas, desenvolvimento de parâmetros para as relações comerciais e sempre olhando, acho que isso é muito importante. O SEMP vai sempre acompanhar e vai sempre evoluir de acordo com para onde o mercado vai. Então, o nosso mercado é um mercado extremamente dinâmico. As pessoas me perguntam, a tua gestão é de continuidade? Gente, é claro que é de continuidade, porque algo foi construído, mas é de transformação também, não dá, porque assim, o mercado muda, se transforma, então a gente vai junto. Então, acho que é esse o grande objetivo e garantindo esse compromisso de ser esse ponto de equilíbrio e de diálogo entre tantos diferentes players do mercado. Junto com a tua pós, você fala, né? Você lança o guia de cross-mídia, né? Que acho que justamente já revela um pouco disso, que é uma dor óbvia do mercado, né? Com essa inclusão de vídeos todos e de audiências. Uhum. Como é que eu crio uma simbiose aqui que de fato faça sentido? Fala um pouquinho desse documento. Então, o guia de mensuração cross-mídia foi um guia feito a 40 mãos, né? Porque você tinha 20 pessoas aí dentro desse grupo, 20 pessoas indicadas e recomendadas por aqueles 4 pilares que eu falei antes, pelas entidades que representam. O objetivo do guia era responder a uma demanda de mercado, mas uma demanda específica que surgiu lá em 2024, das entidades ABAP, FENAPRO, ABERT e Abratel. Nesse momento, existia uma necessidade de vamos criar um padrão, um guia que oriente e dê um norte para todas as medições, sejam medições de mensuração cross-mídia, principalmente de vídeo, e o guia é de vídeo, e para planejamento e resultado de campanha. Esse é o resultado do guia. Ele passa por alguns pontos super relevantes, um deles é a governança, né? Então, assim, que são aspectos inegociáveis, né? Que é a transparência, que é a responsabilidade de quem está medindo, de quem está entregando os dados, que é a isonomia, quando se compara meios, eles têm que serem comparados, não são iguais, gente, por isso que dá dificuldade, né? Mas minimamente dentro das mesmas bases, né? São medidos todos fora de casa, tem que ser medido fora de casa, ou pelo menos indicado por que não é medido dentro ou fora de casa, todas as telas, então tem a questão da isonomia, tem uma questão da compatibilidade, tem que ser compatível com o mercado brasileiro, né? Tem que dar conta, né, desse país, do tamanho que ele é. Completamente diferente. Isso, né? E é interessante, deixa eu só terminar de falar, eu quero falar um outro aspecto, né? E tem uma questão da neutralidade e dessa grande responsabilidade aí de quem está medindo. E é interessante porque esse processo foi um processo onde os 4 pilares são super representados,
foram feitas consultas, né, a especialistas, né? Então, as empresas de medição participaram, né, dessa consulta, Nielsen, Kantar, Comscore, o MRC, que é o órgão de acreditação americana, também participou, porque a ideia era ter um benchmarking global, porque é super importante, afinal, né, estamos falando de players regionais e globais sendo medidos, muita coisa é muito bem feita lá fora e a gente absorve por aqui, mas sempre tem a característica do mercado brasileiro. E além desses princípios de governança, também foram desenvolvidos quais são as métricas básicas que devem compor essa medição. Uma delas, principal, é uma audiência deduplicada, né? Ou seja, um indivíduo tem que ser contado uma única vez, né? Para não ter duplicação. Bom, e aí vários detalhes, o guia subiu, o guia está no ar, e a ideia é que agora a gente faça um trabalho de divulgação desse guia e divulgação e difusão, né? O que a gente quer que as pessoas entendam, leiam e que todo mundo que envolvido no ecossistema, inclusive empresas de medição, também adotem esse guia como padrão. Eu acho que é fundamental para que ele possa prosperar, né? Porque também não adianta o pessoal as empresas de medição não estarem inseridas nessa história, porque senão na ponta. E o grande objetivo, né, ao colocar todos na mesma mesa, né, eu não participei do processo, porque eu não estava no SEMP nesse momento, participei agora da reta final, só de olhar o documento final e validar, e eu fiquei impressionada pela qualidade do trabalho, mas o diálogo foi constante nesse grupo, então, assim, tem algo que é também a celebração, né? Porque todo mundo pergunta, qual que é o próximo passo? Calma, primeiro vamos celebrar o documento, vamos divulgar, vamos difundir o documento. Naturalmente, novas questões vão vir. Nós sabemos que esse documento é a pedra fundamental, né? A pedra filosofal inicial, e agora tem outros aspectos para a gente discutir de outras possíveis evoluções. Tem um projeto legal também que está nascendo, que é o dos influenciadores, Sim. né? Que vocês vão conectar também as 3 pernas fundamentais, né? Os influenciadores, as agências, as plataformas. Fala um pouquinho desse projeto que você pode falar dele, Sim. naturalmente. Então, o guia de marketing de influência é um guia que estamos também já em fase de validação para lançamento em breve. Ele é um guia também construído nas mais diferentes mãos, importante de novo, né? Todos os pilares tiveram seus representantes. Ele está dentro do escopo do SEMP, que é o escopo de olhar a relação entre, né, todas as partes, aqui, especialmente nesse caso, né, agências, anunciantes, influenciadores e, claro, né, as plataformas, porque é onde isso acontece. E dentro de um olhar transacional, comercial, um olhar muito didático, porque é tudo muito novo, Fá. Então, quando tudo é muito novo, entender quais são as relações construídas atualmente, entender para onde essas relações podem ir, como evoluir. Então, esse é o grande papel do guia, e assim como a gente fala do guia de mensuração, o guia de marketing de influência vai virar plataforma educativa, né? A gente vai querer ocupar esse espaço, e assim, e por quê? Porque ao educar e ao trazer o tema, a gente vai recebendo feedback também para entender como evoluir, qual que é o próximo passo. Então, esse guia traz... E esse guia dupla muito bem com o guia do CONAR, porque enquanto o CONAR tem um olhar no guia, que é um olhar mais focado para o conteúdo, né? O que se pode falar, como se fala, né? Que tipo, o CONAR até acabou de atualizar o guia, o que virá do SEMP vai tratar dessa esfera comercial, transacional e contratual. E do mercado hoje que ele é maduro, né? Se fosse alguns anos atrás, talvez não tivesse a maturidade necessária para você ter esse tipo de conversa, mas acho que ele hoje é absolutamente maduro. Não só em relação às pessoas, mas em relação aos clientes mesmo, né? Então, ele hoje tem a sua importância, ela é bastante grande em caso de alguns clientes, chega a ser quase 50% do investimento deles. E quando você fala de números tão expressivos, não dá para não olhar para isso, né? Eu vou chamar de formalização, não sei se a palavra é essa, mas a formalização dos estándares e dos parâmetros vem depois da experiência da prática. Você não consegue construir enquanto está andando. Então, é essa experiência que vai alimentando com que você consiga depois ter um material robusto para que o mercado inteiro possa utilizar. Você sente uma dor que é muito comum a minha, né? É uma dor que eu tenho, não é dor no sentido de doer, mas de vontade de saber. O nosso mercado ele ainda é muito uma bolha, né? E o estudo que existe, que é o estudo mais consistente que vocês fazem já há anos, hoje sempre meios,
ele traduz, de novo, uma parte desta bolha. Por quê? Porque é o que dá, é o que é viável. Então, a gente hoje mensura, por exemplo, 300 e poucas agências e mais ou menos isso de anunciantes, num mercado aí que, pelos quinais, são 180 mil prestadores de serviço. Existe alguma forma da gente conseguir, a médio e longo prazo, ter uma visão mais clara do que é o mercado da publicidade e do marketing no Brasil? Você acredita nisso? Bom, eu venho de um lugar, de uma história onde nós também fazíamos esse tipo de medição, de monitoramento, cada um com a sua característica, né? Tem uma característica importante no dado que o SEMP traz, que é o único dado onde você tem... O SEMP não recebe nenhuma informação aberta, tá? Isso é super importante. As informações que o SEMP recebe são informações criptografadas, todas acumuladas. Então, o SEMP não sabe o dado isolado. Mas o que o SEMP recebe é um dado negociado, é o dado transacionado, que gera uma diferença muito grande em relação a outras métricas. Por outro lado, algumas outras métricas conseguem monitorar um universo maior, porque a metodologia é outra. Hoje, é claro que existe espaço para evoluir, né? Já houve muita evolução nessa medição, mas mais do que houve evolução, o mercado também vai se transformando. E eu tenho segurança em dizer que o SEMP mesmo, em alguma medida, vai também evoluir à medida que o mercado evolui. Medir tudo de tudo, não sei o quanto isso é possível, mas assim, toda vez que você mede alguma coisa, você mede o que, o porquê e o como, né? Então, assim, a decisão primeiro é o que se mede, depois como. E isso seguramente em algum momento vai acontecer. Na pós você fala uma coisa muito legal, né? O pessoal fala, a primeira mulher, assim. Você fala uma coisa muito legal que eu fui a primeira mulher uma série de vezes na vida. Do mercado que hoje, nesse sentido, graças a Deus, é completamente diferente. Será que a gente está próximo do dia onde a gente vai deixar de falar isso e vai falar de coisas muito mais relevantes? Então, e é interessante, né? Eu sou a primeira mulher porque outras também vieram em outras posições, né? Eu acho que existe uma evolução, acho que a gente ainda está no momento de celebrar as primeiras mulheres, e isso é importante, é relevante. Hoje, uma amiga minha, eu dei uma entrevista, tá, e essa pergunta aconteceu, ela falou, acabei de mandar para minha filha. Eu falei, por quê? Porque assim, a minha filha tem que ver, né, o quanto nós estamos abrindo os caminhos para elas, né? Então, assim, essa corrente, acho que isso é muito interessante que, de fato, aconteça. Sou super orgulhosa de ser a primeira mulher a ocupar vários lugares, e eu acho que tem uma coisa importante que é ocupar o espaço sendo uma mulher com as características que eu quero ter, que não necessariamente, né, não gosto de separar feminino de masculino, porque eu acho que hoje o líder carrega essas duas energias, né? Mas chegar onde você chega, podendo ser o que você quer ser e como você quer ser, né? E eu acho que tem características que são minhas, né? E que eu carrego comigo, tem a coisa da intuição que a gente já falou, tem a coisa do cuidado, tem a coisa de um olhar mais ecossistêmico, uma coisa de conectar, né, negócio com pessoa, que seja, que isso para mim, mais que característica, é método de gestão. Então, acho que nós mulheres estamos vindo juntas nisso. Acho que uma coisa que mudou muito nos últimos anos, nós nos aproximamos mais, né? Eu até fiz um post hoje de uma obra de arte que eu postei. Existe uma solidão feminina presente, né? Porque a solidão feminina relativa a momentos onde seu corpo muda, e a solidão feminina relativa ainda, né? E ainda acontece muito, das microagressões, da violência. Mas essa solidão vai ganhando um maior conforto, e mais do que isso, né? Uma maior possibilidade de transformação quando a gente coletivamente se une e troca. E eu sinto que as mulheres têm feito bastante isso, e isso é algo super importante, e cada vez mais os homens entrando nessa conversa. Então, Fá, eu acho que ainda a gente tem um caminho longuíssimo para que a gente celebre as primeiras vezes das mulheres, mas eu acho que vamos por um caminho bom. Vejo o mercado publicitário, inclusive, hoje, né, num momento bem diferente, né? Várias mulheres extremamente incríveis, talentosas, competentes, assumindo posições
de gestão, de liderança em agências, né? Eu olho agora para esse universo de entidade de classe, a quantidade de mulher, né? Mudou completamente. Mudou Olha que você olha a completamente. liderança das agências hoje no Brasil, é Isso, incrível. isso. Então, nas agências, nas entidades. Então, acho que a gente está indo para um outro caminho bem, bem bacana. É, você é muito recém-sentada na cadeira, né? A gente falou de duas novidades aqui que são importantes, do cross de influenciadores, mas o que a tua visão olha aí para os próximos meses de assuntos que, além desses, Aham. você olha com mais carinho? Tem uma coisa que me impressionou muito desde que eu voltei, né? Porque a minha relação com o Semp foi e voltou, né? Porque lá no Ibope eu era muito parceira do Semp. Depois, quando eu estive sentada na cadeira de presidente do IAB, foi quando o IAB voltou para o Semp. Mas tem uma coisa que agora eu sinto muito, há duas, aliás, que eu acho que eu posso trazer para cá. Uma que existe um olhar para dentro, né? Existe uma gestão, existe uma sequência de soluções de processos. Então, existe uma máquina e uma engrenagem funcionando com muito conhecimento e respaldo técnico do time do SEIP. Então, esse olhar foi um olhar que desde setembro eu estou muito enfronhada para entender. E uma outra coisa é o quanto o SEMP, nos últimos anos, ganhou uma estatura, ganhou uma reputação, mas é uma reputação que vai Brasil afora, né? Então, já desde que eu assumi, já viajei 2 vezes, já fui para Brasília num evento de cooperação que a gente fez com a Ambima, fui para Goiânia, estou indo semana que vem para Vitória. O SEMP lançou um estudo no ano passado, né, com Jaime Troiano, chamado Brasil Plural, que mostra a dimensão desse Brasil. Então, assim, a dimensão desse Brasil e o quanto, vou repetir a palavra, precisamos ser cada vez mais plurais. Para mim, isso tem me impressionado muito. E assim, e a quantidade de solicitações para a gente levar o SEMP para outro lugar, porque assim, não é só ir lá e falar sobre o SEMP, né? Não é só ir lá e falar de governança, é ir lá e trazer novidade, discutir. E o mais bacana não é que a gente só exporta, a gente importa um monte de coisas, né? A gente voltou de Goiânia agora com vários insights de vários aspectos, né, do mercado local. A gente teve um painel sobre agro que foi fantástico. Então, acho que tem isso, essa pluralidade do Brasil e do SEMP também tem me impressionado bastante e cada vez mais eu entendo a relevância da gente estar por todo esse país. Como é que você acredita que, de alguma forma, o SEMP vai conseguir ajudar na materialização dessas regionalidades, Uhum. né? Como é que isso soma num papel do SEMP de que é integrar, né? Todos aqui são muito bem-vindos para essa conversa, né? Como é que essa conversa entra nesse diálogo? Porque isoladamente são investimentos muito infinitamente menores, mas quando Uhum. a gente agrupa eles, né, e até pela movimentação que a gente vê hoje no Brasil, em termos de IBGE, onde as pessoas migravam muito e essa migração tem diminuído muito, logo a potência regional dos consumos também vai crescer. Então as marcas vão precisar cada vez olhar mais, entender que é menos uma campanha regional e é mais uma nova forma de fazer uma campanha nacional através das regiões. Como é que você enxerga que é oportunidade ou qual é a missão do SEMP nesse sentido? Eu acho que a missão do SEMP é essa, é olhar um país que é um país continental, que é um país que sai, né, do eixo de São Paulo, da onde a gente está, encontrar a melhor forma de fazer isso, né, as entidades que hoje são mantenedoras do SEMP estão aí Brasil afora, né? Então essas entidades também trazem para a gente, né, muitos inputs, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, a FENAPRO, que é mantenedora, congrega todas as Sinapros, né? Que estão espalhadas pelo país inteiro, né? Você fala de todos os grandes veículos de comunicação, seja através de afiliadas, seja através de escritórios próprios, ou seja, essa representatividade está no SEMP, mas é importante que o tempo inteiro a gente resgate. Porque o que funciona para um lugar não funciona obrigatoriamente para o outro. E a ideia é que o SEMP, ao mesmo tempo que ele seja uma régua ampla, ele também consiga contemplar essa diversidade. Eu acho que é isso, né? E os canais, né? Não é só o canal presencial. Qualquer material que a gente tenha, que a gente possa usar, um canal online, que é um SEMP Talks, que é um SEMP Educa, né? E toda vez que a gente faz esses eventos, a quantidade de inscrição de gente de fora marca o quanto essa universalidade dentro do Brasil ela é importante.
Então, existe uma preocupação o tempo inteiro de resgatar e de representar isso. Então, quando eu falo de um guia... Por que é da difusão de um guia cross-mídia? Porque é importante, né? Que, assim, que todo mundo, em qualquer lugar desse país, que esteja operando com publicidade e mídia, entenda que existe um guia como referência. Porque sabe aonde buscar, sabe o que falar, para onde ir. Então, acho que é por isso que a autorregulação ela tem que ser construída coletivamente e usada, porque senão vira cartilha, né? E não é essa a ideia. É o que eu acho sensacional, né? Acertos e erros todo mundo faz, né? Mas quase nenhum país tem isso que a gente tem, né? Que a gente conseguiu se somar em prol de um mercado de uma forma tão exemplar que os países olham para a gente como referência. E quando a gente vai para os âmbitos legais, eles mesmos olham para a gente e falam, pô, que incrível, né? Vocês conseguiram de alguma forma encontrar um meio de viabilizar isso, né? E digo mais, eu já falei para você, mas acho que de alguma forma, as partes do marketing que não têm a benesse de estar dentro do SEMP sentem uma falta enorme do SEMP, porque gostariam muito de ter, de fazer parte desse ecossistema e ter também ser autorregulamentado como o SEMP faz. Quem sabe um dia a gente vai conseguir somar esses esforços todos, né, meu? Então, e é isso, né? Hoje de manhã teve uma reunião de conselho superior, né? 32 pessoas representando, né, cada um daqueles elos, né? Cada uma também com um repertório, com uma história, com background, pessoal e da empresa onde está, dialogando, porque no final é essa troca, né? Essa construção que vai fazer sentido. E é um lugar onde as divergências viram convergência. Aí todo mundo falou assim, mas qual que é a divergência? Eu falei, é natural, você tem comprador e vendedor de mídia na mesma mesa, você tem players com origens diferentes. Então, assim, e acho que o bonito é isso, né? O bonito é dessa diferença a gente encontrar lugares, pontos de comum para diálogo, para construção, para embasamento técnico sempre, para levar o mercado publicitário para outro patamar. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio. É o equilíbrio. Mel, que espetacular ter você aqui. Obrigada. De verdade, eu sou Obrigada. um fã seu. Obrigada. Acho a tua carreira, a tua trajetória maravilhosa. Acho que não poderia ter pessoa melhor neste momento para estar sentado nessa cadeira, porque eu sei o quanto você vai agregar nesse sentido. Queria te desejar todo sucesso do mundo e que você, no que você precisar da Academia Brasileira de Marketing, também é sua casa, porque você faz parte dela, ela sempre estará à sua inteira disposição. Obrigada, Fá. Assim, para mim foi uma alegria enorme no ano passado. Ano passado, né? Ano passado, já não passa tão rápido, né? Ano passado ter sido indicada, recebi com muito carinho, com muito orgulho. Naquele momento não existia sempre ainda na minha vida, estava quase acontecendo. E é isso, né? Eu acho que essa nossa trajetória é uma trajetória de celebração, de comemoração, mas é isso, né? Pela troca, pelas pessoas que a gente cruza pelo meio do caminho. É por isso que a gente está onde estamos, como indivíduos, como sociedade e como mercado. Que bom. É isso. Obrigada, viu? Obrigado Prazer. a você. Obrigada. E é isso, queridos amigos. Semana que vem estamos aqui de volta com alguém tão incrível quanto a Mel. Obrigada.